O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá pessoal, está começando o programa Muito Mais Saúde. Hoje a gente está de um jeitinho um pouquinho diferente do que a gente vem fazendo. A gente está aqui com essa máscara que foi providenciada pela doutora Perla. Estou adorando, amei, acho que vou adotar para os nossos próximos programas. Eu sou Márcia de Jesus e estou recebendo a doutora Perla Consuelo. Nós estamos aqui na Áudio Serra para bater um papo com vocês. Doutora Perla, seja muito bem-vinda ao nosso programa, mais uma vez, né? Mais uma vez, obrigada pelo convite. É muito bacana a gente poder trazer para vocês informações importantes. Nós estamos vivendo o momento da pandemia, muita coisa mudou, né? Mas hoje a gente quer trazer um alerta aqui para vocês, que as coisas mudaram, mas os cuidados não podem parar, pessoal. E é para isso que o Muito Mais Saúde está aqui. A gente vai bater um papo, vai falar um pouquinho sobre os cuidados nesse momento. É importante, a doutora Perla vai ressaltar que você não pode abandonar o seu tratamento, os seus cuidados com o aparelho. Muita gente está com muito medo de vir aqui à clínica, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então vou passar a palavra agora para a doutora Perla, pode se apresentar e a gente vai começar aqui o nosso bate-papo. Então, eu sou a doutora Perla, responsável técnica aqui da Áudio Serra Aparelhos Auditivos, especialista em audição. E a gente tem mudado totalmente a nossa rotina na clínica, pois hoje a gente tem um cuidado maior com essa questão da limpeza entre um cliente e outro. Sai um cliente, a gente vai e higieniza tudo com álcool líquido, né? Estamos marcando os horários com um espaçamento muito maior do que o anterior. A gente está tendo esse cuidado, tá? A gente não está mais atendendo o paciente que chega de última hora, a gente está pedindo para fazer o agendamento e a coisa está funcionando muito bem. Então, pessoal, é bacana a gente entender isso, né? Porque nesse momento a saúde, a vida não para, outras doenças, outros problemas que a gente tem do dia a dia, eles continuam. E a gente não pode parar. Então tem todo um procedimento para ser atendido, mas a clínica está funcionando, né? Estamos funcionando, inclusive para a realização dos exames auditivos, né? Muitos otorrinos já voltaram a trabalhar e a gente está aqui aberto para fazer as audiometrias e os outros exames auditivos, né? A gente tem todo um protocolo de higienização da cabine após cada realização de exame. A gente tem alguns materiais descartáveis que a gente está usando, que a gente não tinha esse cuidado anteriormente e da agora para frente vai ser protocolo da empresa, né? Por exemplo, o fone de ouvido, quando a gente põe para fazer a audiometria, hoje ele tem uma proteção que antes a gente não tinha necessidade de estar usando, porque a gente não tinha nenhum problema sério igual a gente está tendo agora. Então a gente está tendo um cuidado muito maior entre essas consultas. As modificações foram feitas, né? Porque são necessárias, a gente entende isso. A clínica também não funcionou desde o início, né? Sim. Também foi necessário esperar o momento certo para abrir, com todo cuidado, esperando que os protocolos fossem indicados, sim, tudo com muito cuidado, pessoal. É importante a gente falar isso, porque senão as pessoas já estão com medo, né? Se elas não souberem que essas coisas estão sendo feitas, eu acho que o medo aumenta mais ainda, sim, né? E como profissional de saúde, a gente teve um treinamento do Ministério da Saúde dos protocolos para a gente utilizar nos nossos atendimentos. Então a gente teve um treinamento para isso, tá? A gente não está fazendo nada pé de trás da orelha. A gente teve toda uma preparação do Ministério da Saúde para poder fazer os atendimentos. Bacana, né? Então legal para a gente entender um pouquinho antes da gente começar a falar aqui. Mesmo assim,
A doutora Perla vai estar aqui passando algumas dicas para vocês que estão em casa e de repente não tem tanta necessidade de vir aqui à clínica para realizar alguns procedimentos, né? O cuidado com o seu aparelho, a troca de pilha, que você nunca pensou que ia precisar fazer isso em casa, né? Sim. Sempre teve aqui a clínica disponível que fazia isso, mas chegou a hora que tem que fazer. A gente tem prestado muito atendimento de SOS até para clientes que não são nossos, né? Que estão sem saber o que fazer em relação ao aparelho que não está funcionando, uma orientação geral. A gente tem recebido esse pessoal aqui. A gente só tem pedido cuidado de ligar para fazer a marcação, para não chegar aqui de surpresa, justamente para a gente não ter recepção cheia, que a gente não quer isso, né? Então a gente só está pedindo para ligar antecipadamente, fazer um agendamento, que mesmo os pacientes que não são da Audiocero, a gente está dando um suporte. Entendi. Então a gente vai começar um pouquinho aqui do nosso procedimento. Não vai dar tempo da gente falar tudo nesse bloco, então já de antemão já vou convidando você para esperar o próximo bloco. Eu acho que a gente poderia começar aqui com a pilha, que eu acho que é um pouquinho mais prático, e ela vai fazer uma demonstraçãozinha aqui como fazer essa troca. E aí no segundo bloco a gente continua então mostrando o restante daquilo que deve ser feito em casa. Bom, então fica à vontade, doutora Perla, já pode começar a mostrar pra gente como é que faz essa trocazinha de pilha aí. Então, a gente tem a pilha que vem normalmente numa cartelinha como essa, tá? Com 6 baterias, bateriazinhas, cada um, né, tem um modo de chamar. O certo é pilha. Uhum. Agora a gente tem visto muito os familiares se envolvendo nesse processo, então chegam aqui sem saber qual pilha comprar, como é que troca. Então a pilha, ela é específica para cada modelo de aparelho, tá? Esse aqui que eu tô, por exemplo, na mão, é um aparelho de pilha 13. A pilha 13, ela tem uma cor que é a cor alaranjada, sim, tá? Qualquer lugar do mundo que eu vá comprar vai ser número 13 alaranjada, tá? Isso é um padrão universal. A gente tira a pilhazinha aqui da cartela. Ela vem com um lacre que ele vai ser retirado na hora que a gente coloca ela na gavetinha de pilha do aparelho. Então a aberturazinha aqui ao lado, né? Abri a gavetinha, coloquei a pilha, retiro esse lacre. Antes de fechar, espero mais ou menos 1 minutinho, porque essa pilha é uma pilha especial, ela entra em funcionamento quando ela começa a absorver oxigênio. Então ela absorve oxigênio, ativa a substância que tem dentro dela para carregar essa pilha, e a partir disso a gente pode fechar o aparelhinho, que ele já vai entrar em funcionamento, tá? Esse tempo é necessário para ter essa ativação da pilha. Se eu coloco a pilha, tiro o lacre e logo fecho, a gente vai achar que essa pilha está com defeito, porque ela logo vai acabar. Então, eu preciso desse tempo para a pilha poder ser ativada. Tá vendo, gente? É importante a gente ter essas dicas, né? Não é simples assim, só abrir e colocar. Tem uma dicasinha aí, né? Que foi acabada de ser informada aqui para vocês. Então, já aprendemos aqui hoje alguma coisa, né? Então, quando essa pilha foi colocada, o aparelhinho já está pronto para ser usado? Já está pronto para ser usado. Como que eu vou saber que tem que trocar a pilha? O familiar que está iniciando esse processo de ajuda com o familiar, com o ente querido. A gente, normalmente nos aparelhos, tem um sistema que avisa quando essa pilha está acabando. Ele dá um apitozinho, um avisozinho sonoro dizendo que está na hora de trocar, tá? Normalmente um aparelho acaba a pilha primeiro do que o outro do outro lado, nunca eles vão acabar juntos, tá? Normalmente a gente orienta a trocar junto, acabou um lado já troca o outro, porque vai durar um pouquinho de tempo a mais e vai terminar também essa carga da pilha, tá? Bom, então acho que deu pra gente entender como é que funciona isso. Então já tem esse avisozinho, esse alerta que a pilha tá acabando. Sim. Tem uma ideia de tempo? Não, depende. Então, a duração da pilha depende do uso que a pessoa faz do aparelho, tanto de horas que ela faz de uso, né? E também depende da pilha, porque tem algumas pilhas que elas são menorzinhas, então elas já têm menos carga.
Então tem a coisa da pilha que está sendo usada, mais o tempo de uso que a pessoa faz desse aparelho, tá? Quanto mais usa, mais gasta a pilha, mas quanto mais usa, melhor é para o ouvido, melhor é para o sistema nervoso auditivo. Bom, legal. Acho que deu pra gente já pegar um pouquinho essa parte da troca da pilha. Não é tão difícil, é uma coisa simples de ser feita, né? Muita gente às vezes não fazia em casa, até por não ter a curiosidade mesmo, mas poderia ser feito em casa também. Sim, pode ser feito em casa sempre. Inclusive qualquer pessoa dá conta de fazer. E precisou a necessidade para às vezes a gente tomar a frente e aprender e fazer. É isso aí, a vida é isso aí. A gente tem que aprender a cada dia, se transformar e ir à luta com aquilo que precisa, né? A gente vai dar um tempinho para o intervalinho comercial agora. E como eu disse para vocês, no segundo bloco a gente vai retornar falando um pouquinho sobre a limpeza do aparelho. A gente volta já já. Você tem perda auditiva? A Audioserra tem a solução. Os melhores e menores aparelhos auditivos do mercado. Tratamento de zumbido, recarregáveis, com conectividade e resistentes à umidade. Aparelhos discretos que combinam com você. Acompanhamento por fonoaudiólogos especializados. Teste já o melhor aparelho, sem compromisso. Conheça a Audioserra. Inovação, sofisticação e conforto auditivo. Bom, pessoal, estamos de volta do nosso intervalinho comercial. Hoje eu estou recebendo a doutora Pérola Consuelo, ela é fonoaudióloga. Nós estamos aqui na Audioserra gravando para vocês uma gravação especial, né? Inédita, eu acho que você nunca fez seu programa aqui. Não, primeira vez. E enquanto a gente fez o intervalinho, eu tive algumas dúvidas aqui. E a gente vai voltar, a gente estava falando sobre as pilhas, a troca que foi feita já foi mostrado um aparelhinho e foi mostrado algumas cores. Ela falou que tem cores específicas para alguns aparelhos. E aí eu fiquei em dúvida. Eu acho que o pessoal lá em casa também. Então, a gente tem aqui os quatro tipos de pilha existentes para tipos de aparelhos diferentes, né? Então a gente tem a cor azul, que é a bateria de número 675, tá? Que é uma pilha bem potente, que são para aparelhos bem potentes. A gente tem a 13, que eu já tinha mostrado anteriormente. Então, o número 13 é associado à cor laranja. A gente tem a 312, que é a marronzinha. E a gente tem a 10, que tem menos carga, que são para aparelhos bem pequenininhos, tá? Que vem associada à cor amarela. Então, como eu já havia dito, isso é um padrão mundial. Qualquer lugar do mundo que eu vá comprar pilha, o númerozinho está associado a uma cor específica, tá? Entendi. Agora acho que ficou legal, deu para o pessoal também entender essa diferença, né? É legal a gente mostrar porque isso é tudo novo, né, para as pessoas. Então é legal a gente mostrar. E lembrando que a gente tem hoje opções de aparelhos que não utilizam pilha. São aparelhos com uma bateria interna de lítio, como nos celulares, que a gente toda noite coloca para recarregar na energia elétrica, tá? Olha, pessoal, bacana, hein? Esse eu ainda não conheço. Bom, a gente está falando disso. Eu perguntei aqui mais ou menos a durabilidade da pilha. Ela falou que depende do uso. E também me veio mais uma duvidazinha. O aparelho, ele fica 24 horas com a pessoa ligado? Não fica 24 horas ligado. As pesquisas apontam que para ter uma estimulação efetiva, a gente precisa que esses aparelhos sejam usados por no mínimo 8 horas por dia para eles estarem fazendo essa estimulação efetiva. Eu tenho um aparelho, mas eu só uso para assistir televisão. Está perdendo tempo, porque é um uso muito restrito, muito pequeno perto do que se é necessário. O ideal é no mínimo 8 horas. E o máximo? Não tem máximo. Quanto mais usar, mais estimulação eu vou ter, melhor vai ser para o meu sistema auditivo, tá? Mas aí tem uma coisa, a gente dorme com ele? Não. A gente sempre vai tirar para dormir e para tomar banho.
para tomar banho, porque não existe hoje no mercado nenhum aparelho à prova d'água. Se quiserem te vender um aparelho à prova d'água, fique desconfiado, porque não existe. A gente tem aparelhos resistentes à umidade, mas à prova d'água não existe aparelho no mercado à prova d'água. Olha aí, pessoal, cuidado, hein? Boa dica aqui da doutora Perna. Cuidado com o conto de pegada. É isso aí. Bom, a gente vai partir agora para mostrar um pouquinho da limpeza do aparelho. Essa limpeza que a gente vai mostrar aqui, o meu público lá em casa consegue fazer em casa? Consegue sim. Uma limpezinha básica, simples, consegue fazer em casa sim, tá? A maioria dos aparelhos que a gente vê hoje no mercado são aparelhozinhos menorzinhos, pequenininhos. E para eles serem pequenininhos, eles têm um sistema de amplificação que a gente chama de aparelho de receptor no canal, que seria esse fiozinho, aonde na ponta vem uma pecinha de metal ou de plástico, dependendo da empresa, né? A nossa aqui é de metal, e essa borrachinha na ponta, tá? Então, aqui a gente vai fazer uma higiene porque é a parte que fica dentro do ouvido, fica dentro do conduto auditivo, né? E essa outra partezinha bege é o aparelho em si, que é o que vai ficar atrás da orelha, tá? Então, nesse modelo de aparelho, como é que a gente vai seguir com a higiene? A gente precisa de uma escovinha como essa, que normalmente o fonoaudiólogo entrega para a pessoa quando ela adquire um aparelho, tá? E com essa escovinha a gente vai conseguir fazer uma limpeza básica nele. Primeiro ponto onde a gente vai limpar, a gente vai ver se tem algum furinho na estrutura do aparelho. Esse aqui, por exemplo, eu tenho bem aqui em cima e aqui do outro lado. Então, esses espaços, se eles ficarem entupidos com poeira, o que for, a pessoa vai ouvir mal. Então, a gente precisa passar essa escovinha aqui, nesses lugares, para poder tirar o excesso de sujeira, de poeira, tá? Depois, como é que eu vou fazer para limpar o restante? Essa escovinha, ela tem uma pontinha, igual uma agulha, aonde você vai limpar o buraquinho por onde o som está saindo. Então, nunca vai fazer movimento de empurrar nada ali para dentro. Sempre, ó, jogando para fora, porque se tiver alguma cera aqui, ela não vai entrar. Porque se ela entrar, você em casa não vai conseguir fazer a limpeza. Vai precisar vir até a clínica para poder fazer essa limpeza mais profunda, tá? Então, sempre com o movimento para fora. Se quiser passar a escovinha aqui também nessa pontinha, pode passar, tá? Então, aí é onde fica em contato com a cera do nosso ouvido. Dentro do ouvido, exatamente. Feito isso, tirado esse excesso de cera que está querendo entrar aqui por onde sai o som, limpado aqui esses furinhos no aparelho, a gente vai hoje desinfectar ele, tá? Como que a gente vai fazer? Eu tenho feito aqui o seguinte, eu arrumei uma flanelinha que eu consegui comprar num rolo igual aqueles de papel toalha, sim, mas ela não é papel, ela é tipo um papel perfex, um tecidozinho absorvente, tá? Eu espirro um pouquinho do álcool 70, só que esse pano ele vai ficar assim, aquele úmido mais para seco do que para molhadão, tá? Sim. E vou passar tanto na partezinha bege, que é o aparelho em si, tá? Como na ponta para esterilizar essa pontinha, essa borrachinha que vai ficar dentro do ouvido, tá? Tem alguns aparelhos que não vão ter essa borrachinha. Vão ter aqui na ponta uma pecinha de acrílico, que ela é feita no formatozinho da orelha, tá? Então, nesse caso, também pode prosseguir da mesma forma. Fazer essa higienização com o álcool, né, na flanelinha e tal. Outra coisa que a gente tem hoje, a gente sempre preconiza o uso, que são os desumidificadores. O que é o desumidificador? O grande vilão dos aparelhos auditivos é a umidade. A maioria dos aparelhos que chegam com problema, a gente vai ver, é excesso de umidade. Então, a gente tem produtos para tirar a umidade,
tá? Que são esses desumidificadores. A gente tem 2 tipos no mercado hoje. A gente tem o desumidificador, que é um sachê de sílica gel, tá? Que a gente orienta a colocar num pote que fique bem vedado, aonde toda noite eu vou tirar a pilhinha do aparelho e vou colocar o aparelhinho dentro desse pote bem fechado, aonde ele vai dormir, tá? Legal, pessoal. Que dica boa. Então, vai dormir aqui toda noite, acordou, fez toda a higiene lá pessoal, colocou o aparelhinho no ouvido, fechou bem o pote novamente para ser usado à noite, tá? De quanto em quanto tempo que eu preciso trocar essa almofadinha? De 3 em 3 meses. Por quê? De 3 em 3 meses ela já perdeu a função dela, a gente precisa colocar uma nova no lugar, tá? Onde eu encontro? Aqui na Audioserra a gente tem todos os acessórios que são necessários. Todos os acessórios que são necessários para os aparelhos, tá? A gente tem alguma coisa de outras marcas e da marca que a gente trabalha, que é a Signia, a gente tem qualquer tipo de acessório. A pilha, por exemplo, é universal para qualquer tipo de aparelho e o desumidificador também. Ele é universal para qualquer tipo de aparelho, não tem uma marca específica, tá? Tá, eu vou comprar primeiro esse potinho com a almofadinha. Depois eu posso só comprar a almofadinha? Só a almofadinha. Depois a gente vai só trocando a almofadinha, tá? Outra coisa que a gente tem hoje, que a gente tem começado a tentar divulgar mais, é o desumidificador elétrico. Por que a gente tem falado muito agora do desumidificador elétrico? Porque além de tirar a umidade, ele vai fazer uma higienização, uma desinfecção do aparelho auditivo, tá? Então, para esse momento, É o ideal, tá? Então, a gente vai colocar aqui dentro do desumidificador elétrico o aparelhinho auditivo, tá? Ligou na tomada, fechou e ele, em meia hora, ele vai tirar o excesso da umidade do aparelho e vai fazer essa parte da higienização, né? Que hoje é importantíssimo mais do que nunca, tá? Como é que funciona ele é ligado na tomada? Tem o fio, a gente liga na tomada, aí eu dou um toquezinho aqui e ele já entra em funcionamento, tá? Legal. E isso todo dia, meia horinha é o suficiente, tá? Então, pessoal, eu posso dizer que aprendi coisas novas aqui. Eu não conhecia nada disso. Minha mãe usa aparelho, não sei se ela faz isso. Vou falar pra ela. Fala pra ela. Bom, o nosso programa tá caminhando aí já pro finalzinho, infelizmente, né? Porque é tão bom a gente trazer dicas boas para as pessoas. E eu queria agora, a gente vai partir já aí para um finalzinho, voltar naquele assunto das pessoas que não querem sair de casa, estão com medo. A gente já deu essas dicas aqui. Pessoas que têm doenças crônicas, pessoas às vezes mais idosas. Aí eu vou fazer uma pergunta. Existe o atendimento domiciliar? Existe o atendimento domiciliar nessa situação que a pessoa não possa vir aqui. Antes a gente fazia isso para as pessoas que tinham algum problema de locomoção e não conseguiam estar aqui por locomoção. Hoje a gente tem dado uma prioridade também para o pessoal que tem muita idade ou que tem alguma doença crônica, né? Que a gente está orientando a ficar em casa. Então a gente está fazendo esse atendimento se necessário, tá? Inclusive os clientes que nós já temos, né? Que graças a Deus são muitos, a gente tem tido o cuidado de fazer que a pessoa venha aqui só se for estritamente necessário. Se tiver bem, a gente pede normalmente só para a família, alguém da família trazer os aparelhos para a gente dar uma olhada, para ver se o funcionamento está direitinho. E a gente está evitando com que as pessoas, né, venham aqui desnecessariamente. Tá? Outra pergunta. Alguém que nesse momento teve a indicação do aparelho, já fez seus testes, seus exames, está tudo ok, vai colocar o aparelho. Isso pode ser feito em casa também? Pode ser feito em casa e a gente deixa esse aparelho em teste por alguns dias, normalmente uma semana, para a pessoa poder testar no seu ambiente, no seu dia a dia e ver os benefícios que o aparelho vai estar trazendo.
É tipo um test drive. É um test drive dos aparelhos auditivos, tá? Nossa, legal. E isso não tem custo algum. A gente consegue fornecer esse teste sem custos, sem obrigação da pessoa comprar. Ah, gostei muito, mas no momento eu não tenho como adquirir. Não tem problema algum. A gente vai fazer com todo amor e carinho, da mesma forma que a gente atende todo mundo. Nossa, pessoal, que bacana, né? Eu vou, então, já começar encerrando aqui o nosso programa, infelizmente. Quero deixar os últimos minutinhos para você falar para o público, convidar que eles podem estar aqui. Você está com toda a segurança aqui na clínica, pode falar um pouquinho e a gente vai encerrando o programa. Queria deixar aqui o convite para todo mundo que, principalmente nesse momento, está sentindo dificuldade para estar, né, convivendo com a família, está assistindo uma televisão, porque está todo mundo em casa. Né, o pessoal tem relatado uma dificuldade grande em relação à televisão. A gente está aqui aberto, seguindo todos os cuidados. A gente espera vocês aqui para atender com todo carinho. O pessoal que conhece a gente sabe como é que é o nosso atendimento aqui. A gente tem preocupação com isso. Então, nossas portas estão abertas com todo carinho e todo cuidado para atender quem precisar. Doutora Perla, muito obrigada pela participação no programa Muito Mais Saúde. E a gente fica por aqui com mais esse programa maravilhoso de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.